Bom, boa tarde, meu nome é Gabriela, estou muito feliz de ver vocês todos aqui, né? Tanto de gente. Está sendo um momento muito especial para mim, para poder estar tendo um encontro que vai ser semanal, dizer sobre a teoria, um tema que eu gosto muito, né? Que venho estudando, que é sobre o sujeito. E esse é um livro muito bom de se ler juntos. Às vezes eu vou parar porque eu preciso permitir que as pessoas entrem na sala. Mesmo eu tendo aberto a sala, algumas pessoas acontece que pede autorização, eu não sei porquê, mas se eu parar é por isso. E a gente vai se ver, então, toda segunda, 2 da tarde, semanal. Essa frequência é muito importante para a gente formar um grupo, para a gente se conhecer, para fazer um ambiente que a gente consiga falar, trocar, se colocar, né? E dizendo um pouco de mim. Então, hoje eu falo do interior de Minas, numa cidade que chama Uberaba, interior de Minas Gerais, uma cidade super gostosa, e faz divisa com São Paulo. Então é engraçado dizer isso, porque eu nasci no estado de São Paulo. Eu não tenho muito sotaque. As pessoas sempre me perguntam, porque Minas a gente geralmente tem, né? Mas vivi entre lá e cá. Também sou psicanalista lacaniana e psicóloga de formação. Hoje eu sou membro associado da TOPS, que é uma escola lacaniana. E estou trilhando esse percurso na clínica, construí um projeto próprio que chama Entrelaço. E ele tem várias frentes. Agora a gente ganhou mais essa, que é uma leitura juntos de um livro, e a gente vai estar aqui se encontrando toda semana. Também tenho consultoria clínica e comecei recentemente a oferecer supervisão individual. Então, se vocês se interessarem em saber mais de algum projeto, vocês podem falar comigo depois. O livro que a gente vai ler, eu enviei para vocês o PDF no grupo, é A Origem do Sujeito em Psicanálise, do Alfredo Eudenstein. Vocês conhecem o autor? Vocês conhecem a proposta do que ele fala? Como que é para vocês? Algumas pessoas deram sim, outras não. Então, eu vou falar um pouco. Ele é quem, na verdade, vai estar à frente, né, fundando junto à Apola. Vocês conhecem a Apola? Chama, vou falar em português, porque o meu espanhol é péssimo, mas a tradução da sigla é Abertura para um Outro Lacan. E aí ele faz um processo todo de desambiguação, que seria separar o que Freud diz, o que Lacan diz, né? O que onde cada um se localiza na teoria. Tem alguns teóricos que, quando vão falar de Lacan, na verdade faz uma leitura mais freud-lacaniana, que é uma mistura entre Freud e Lacan. Então a gente tem esses dois polos, assim, que são diferentes, conforme você vai tendo acesso à teoria, conforme você vai fazendo sua leitura clínica. E essa separação é uma separação muito importante para o Alfredo. Tanto que nesse livro, logo no começo, ele já vai falar um pouco disso. Né? O que é um sujeito freudiano, o que é um sujeito lacaniano, isso é muito importante. E eu gosto muito do jeito como ele escreve, porque é um jeito que é bem claro, assim. E a proposta é que a gente vai juntos. Então, os grupos que eu estou à frente geralmente caminham lentamente nas leituras, mas a gente tem trocas muito importantes, que é realmente parar, dizer que não entendeu, questionar, tentar ver se alguém já leu uma outra coisa da teoria, tem um outro acesso. E é um pouco por aí que a gente vai caminhando, lendo juntos, parando e discutindo. Quem puder ligar a câmera, a gente fica mais perto, né, com o online aí, eu acho que é um jeito de a gente se ver se vocês estão confusos ou não, como que está chegando para vocês isso. Mas quem não puder também não tem problema. Todo mundo está com PDF? Então vamos começar. Uma coisa que eu também gosto de fazer nos textos é fazer algumas perguntas para ele antes de eu começar a ler. Então, se eu tivesse assim, zero contato, abri aqui, sei que o tema vai falar sobre a origem do sujeito na psicanálise lacaniana, e aí eu leio aqui algumas perguntas quando eu fiz minha primeira leitura. Vou ler para vocês, porque são questões que podem mediar o nosso contato. E até uma orientação, uma questão que vocês podem se aproximar com outros textos, é interessante fazer isso. Porque ao longo do processo, a gente pode voltar e tentando caminhar com essas perguntas, responder algumas, só movimentar com outras, né? Então, eu tinha colocado assim, o que será que ele quer dizer com origem? Né? Quanto que o sujeito surge? O que o Alfredo vai dizer de origem? E se não é possível dizer que o sujeito é, no sentido de afirmar assim, o sujeito é isso, como que a gente vai falar dessa tal origem, né? Para que caminhar ele vai? Qual a diferença entre Freud e Lacan ao falar de origem e ao falar de sujeito? E qual a definição teórica do sujeito que o Alfredo ele vai se pautar no livro? Porque a gente pode, dentro da psicanálise, dizer de sujeitos.
existe sujeito do inconsciente, em algumas leituras existe sujeito do enunciado, sujeito da enunciação, a gente tem sujeitos, não tem um único sujeito. Então, qual será esse local que ele vai estar se pautando? E começando pelo prólogo, foi escrito pela Gabriela Mascheroni e a Aide Montesano. Essas duas autoras também são argentinas e também fazem parte da Pola, que é aquela escola que eu falei para vocês, que ele acaba estando à frente. A Aide, eu já tive contato com outros temas e outros textos dela. O da Gabriela eu nunca li antes, mas a Aide, ela escreve muito sobre texto clínico. Então, eu estudo bastante sobre escrita de caso, construção de texto. Ela tem um livro inteiro que fala sobre isso, que chama É o Texto Clínico. Então, a autora é muito interessante. Vamos lá juntos, então. Até aqui, alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não? Quando, no ano de 2012, o comitê editorial da revista É o Rei Está Desnudo decidiu fazer uma publicação especial, o fez por entender que estava diante de uma novidade radical. A proposta de Alfredo Edelstein, apresentada em Apertura, que é a abertura para outro Lacan, escreve apertura, né, o A do Apola. Nossa sociedade psicanalítica, de pensar a origem do sujeito no campo da psicanálise na lógica do Big Bang da linguagem e do discurso, impactou profundamente por suas derivações teórico e clínicas. O que o Alfredo vai fazer ao longo desse livro é pautar esse lugar da origem do sujeito com uma comparação da lógica do Big Bang mesmo, de Big Bang, que criou isso que a gente está falando da parte do universo, mas comparando isso com a linguagem, com o discurso. Então, essa vai ser a tese dele. Uma dessas derivações é a problematização dos limites epistemológicos da psicanálise que se sustentam no ensino do Jacques Lacan ao introduzir o tema da origem. Fomos convidados a refletir sobre a seguinte indagação. Tendo em conta... Alguém abriu o microfone? Não? Se alguém quiser falar, pode só abrir, tá, gente? Tendo em conta que já se passaram mais de 30 anos da morte de seu autor, como operar com um conjunto de um ensino que nos exige tomar uma posição? Deveríamos considerá-lo uma teoria concluída ou uma teoria que se apresenta como uma ordem aberta? Perguntaram sobre a página, a gente está na página 9, no prólogo. A gente vai começar o terceiro parágrafo. Qualquer uma das perspectivas implica a necessidade de especificar o seu alcance. A hipótese de uma teoria concluída produz o efeito de recorrer tanto à menção textual, diante das indagações que podem surgir, e às vezes de maneira combinada, quanto à ideia de leituras que apostam em dar uma versão do que foi dito pelo autor. Em alguns casos, apontando para o comentário revelador da cifra oculta, em outros, pelo simples direito de exercer uma leitura. Então, que elas vão diferenciando um pouco esse lugar que a gente vai tendo, né? Acesso aos textos do Lacan, um autor que hoje já não está mais presente aqui, mas que tem toda uma teoria de muitos anos. Quando a gente recorre a esse saber que ele foi construído, é na intenção de um saber que a gente pode colocar leituras e interpretações, ou a gente vai recorrer a isso e com uma dose de crítica, ela coloca, né, como se fosse o revelador de uma cifra oculta, assim, aquele que vai mostrar a interpretação certa, e é isso que Lacan quis dizer. Então, a gente tem jeitos e jeitos de se apropriar da teoria. Sem dúvida, a posição inédita e diferenciada que propõe Edelstein impacta com a tendência de articular um novo com saberes prévios e estabelecidos. E isso gera, habitualmente, a rejeição diante da comoção que interfere com alguma construção ideológica que deixa clausurada a teoria. As incógnitas ou vazios que um texto apresenta levam à tentação de completá-lo, de apelar à compreensão ou ao forçamento, em lugar de tentar interpretá-los. Esse fato na obra de Lacan está favorecido pelo recalque da noção de estrutura na leitura de sua obra, sem levar em conta
a covariância dos novos conteúdos que se apresentam com o resto do seu sistema conceitual. Consideramos que, em nossa disciplina, funciona um obstáculo epistemológico de ordem substancialista, que conduz a leituras sustentadas na mesma direção de Freud. Mas é surpreendente advertir que, adentrando naqueles saberes com os quais Lacan dialoga e que constituem seu embasamento epistemológico, sua obra pode ser lida sobre uma nova chave. Sua rede conceitual cobre uma nova coerência que põe de cabeça para baixo os fundamentos da psicanálise. Assim, aparece outra teoria que contrasta com aquela transmitida a partir da morte de Lacan. As disciplinas e ciências que se estudam são consideradas extraterritoriais à psicanálise. Porém, se não abordamos tal estudo, o que Eulenstein faz de maneira profusa, interpretaremos de maneira errada a leitura de uma obra cujo pensamento está moldado nelas, limitando as opções de interpretação. Provavelmente, a recusa que existe em nosso meio de estudar a ciência se deve, entre outras coisas, à interpretação preconceituosa de que é ela, a ciência, a que foraclui o sujeito porque o massifica, tentando dar uma resposta única e última que produz mal-estar. Nessa linha de pensamento, a psicanálise deveria, então, ir contra ela mesma e trabalhar com o indivíduo para desmassificá-lo. O parágrafo é gigantesco, né, gente? E ele fala coisas muito interessantes aqui. Primeiro, elas, né, vão falando ainda, a gente não entrou na escrita do Alfredo. Elas falam nesse lugar que o Lacan ele dialoga com muitos outros saberes. Então, ele recorre à matemática, ele recorre à filosofia, ele recorre à antropologia, que são esses saberes que estão fora da psicanálise, para voltar à psicanálise e fazer algumas construções. É isso que a gente chama de extraterritorial. E hoje a gente se arrisca muito pouco nesse sentido, né? A gente lê Lacan, como se isso fosse bastar. E como se fosse esse o único caminho, assim, para ser um psicanalista, a gente está lendo Lacan e quem sabe, né, também lê Freud. Mas a gente se arrisca muito pouco a fazer esses movimentos. Aí até filosofia, até outros saberes, a fazer produções próprias, a colocar chaves de leitura dentro disso, e não dizer que foi o que Lacan disse, mas a sua interpretação daquilo, o contexto. Então, esse começo, elas vão falando desse lugar. E nas últimas linhas, quando ela fala, provavelmente, a recusa que existe em nosso meio de estudar a ciência, essa parte é muito interessante. Porque parece que agora a gente está aí no mundo neoliberal e que quando a gente coloca uma ciência em pauta, logo vem muitas argumentações contrárias à psicanálise, né? Então a gente entra com muitas terapias baseadas em evidência, recomendações de psiquiatras para atendimentos que vão unicamente por essas linhas. E aí, ao invés de a gente sustentar algumas coisas ou se afastar de outras, a gente ataca essa noção do que é ciência. E quando a gente faz isso, ela coloca um pouco depois que, aqui, quando a gente interpreta de uma forma, né, preconceituosa que é a ciência, ciência, foraclui o sujeito, porque está massificando ele, a gente tenta dar uma outra resposta, que produz também um mal-estar. E esse é um termo que eu achei interessante de ser colocado aqui, porque, basicamente, assim, o que eu fui entendendo do que ela disse quando a gente cai nesse lugar aí das massas, né? Freud tem um texto muito interessante disso, que fala de massas. Quando a gente vai para esse lugar e tenta produzir uma evidência, considera um único sujeito, considera nesse lugar também, e ataca dizendo que a ciência retira isso, retira o que há de talvez singular, a gente vai para esse outro lugar, ela usa o termo foraclui. Foraclui é um termo que o Lacan ele usa para falar de psicose, quando ele fala de uma retirada de uma coisa inscrita dentro de algo simbólico. E a gente ataca desse lugar, dizendo que ela está apagando o sujeito. E, respondendo disso, o que a gente acaba fazendo é se enrolando, porque então, se é isso que a ciência faz, o que a psicanálise trabalha, né? Trabalha com quem, com que sujeito, de que forma. Porque se é para a gente não massificar, a gente estaria falando do indivíduo em si, não do sujeito. E essa diferença vai ser muito importante.
diferenciar o que quer dizer indivíduo, o que quer dizer sujeito para a psicanálise. Para vocês, esses termos que ela vai colocando, sujeito, foracusão, grande outro, né? Coisas que ela vai introduzir. Como que é o contato de vocês com isso, né? Como é o contato com a teoria? Vocês já estão aí estudando Lacan, estão vindo de uma formação em psicologia e indo para psicanálise ou não? Para ter um pouco de notícias do que falar a partir disso. Acho que um bom termo é que a gente está tentando, né? Sempre tentando. Mas eu conheço os termos, mas é sempre bom uma introdução, assim. Eu estou na supervisão com a Luísa e eu sempre falo que quando alguém explica de um jeito diferente, fica mais fácil de entender, principalmente Lacan. Então, eu sempre estou aberta a explicações. Eu concordo, falou, acho que mesmo que a gente sabe, muito entre aspas, né? A gente já leu aula, já teve algum contato, é muito interessante ver outras formas de explicar, outros textos, outros autores. Eu queria comentar só, acho que a Priscila mandou alguma coisa aí. Mas assim, só rapidinho que eu queria comentar uma coisa que eu achei super legal e me lembrou a jornada da TOPS, né, que a gente foi, e que a Mari Flammarion, a Mariana, né, ela falou de uma coisa muito, que eu achei muito, assim, muito marcante para mim, que ela fala como a psicanálise precisa fracassar, e que o Lacan tem um seminário em que ele diz isso, assim, a psicanálise precisa fracassar, mas fracassar no sentido frente a alguns lugares, por exemplo, frente ao neoliberalismo, né? Então, a psicanálise vai contra tudo que é neoliberal, capitalista, e aí a gente precisa que a psicanálise fracasse mesmo frente a isso. E aí ela falou de um movimento, né? Essa ideia de que a psicanálise não é ciência, é uma pseudociência, aquele livro que saiu há pouco tempo atrás, né, de pseudociências e outras bobagens, que incluía a psicanálise ali dentro, não sei se vocês tiveram contato com esse bafafá que gerou toda essa questão aí. E aí a Mari estava dizendo, né, sobre como para a ciência está sendo atacada, e aí para a ciência poder se defender, está tendo todo um movimento de, não, isso aqui então é ciência, é baseado em evidência, é isso aqui que a gente precisa, né, ser, é isso que é ciência, só isso, o resto não é, pelo amor de Deus, não acreditem nessas outras coisas. Mas aí o quanto que a psicanálise acaba ficando de fora, né? E não só a psicanálise, outras também acabam sendo recusadas, excluídas no meio dessa tentativa da própria ciência de se defender contra um momento de pós-verdade que a gente está vivendo. E aí eu achei muito interessante, porque eu acho que me remete a isso aqui, né? Aquela frase da psicanálise é a ciência do particular, não lembro mais quem falou, sei lá, Carl Freud, mas eu acho que me lembra isso, assim, né? De que ciência que a gente está falando, né? E se é só sobre massificar, né? Se não vale o particular em cada caso. Eu anotei uma coisa bem semelhante a isso, assim, a jornada que teve da Topos falou muito sobre política desse ano, né? A gente teve uma jornada em psicanálise e foi a psicologia. Agora eu não vou lembrar como foi o termo que usou, a psicanálise no mundo, algo assim, que é para esse lugar. Eu achei muito legal quando a Mariana Flammarion, ela fala disso, porque a gente começa a entender que a psicanálise ela não vai estar tentando adaptar um indivíduo, num sentido assim, uma adaptação mesmo, né? Aquele lugar de a sua melhor versão, isso que é colocado. A gente não está trabalhando nesse sentido. Não quer dizer que a gente não trabalhe em outros. A gente trabalha em muitos outros. Mas não é uma adaptação. E aí, frente a isso, no nosso mundo, a esse pedido constante de uma produção, a um pedido constante do pedido neoliberal mesmo, a psicanálise ela vai fracassar. E a gente tem que ficar com isso mesmo, não tentar fazer uma outra coisa. E é muito interessante, porque aí tem essa divisão, né? Se ela vai fracassar porque ela não vai adaptar o indivíduo, é porque ela trabalha com o sujeito, não com o indivíduo.
Então, a gente precisa entrar em contato com esses conceitos para ver onde a gente está atuando, com que a gente está atuando, né? Com que técnica a gente está atuando. Pode falar, Kelly. Então, quando falou dessa questão da ciência, eu lembrei bastante do texto dos outros escritos, A Ciência e a Verdade, porque lá Lacan ele vai falar um pouco, né, dessa questão da ciência enquanto um campo dessa ciência exata, né, e tem também, ele coloca lá, parece que é a psicanálise, no campo das ciências conjecturais, né, conjecturais, que seria, por exemplo, a questão de tratar a subjetividade e complexidade do ser humano, né, diferente das ciências exatas, né, de moldar, né, a pessoa, o sujeito, enfim, em algo extremamente específico, né, moldar a algo. Aí eu me lembrei desse texto, e eu me lembrei também de um texto, de um livro que eu estou lendo, que é bem interessante, do Paulo Beer, que ele chama Verdade e Sofrimento, Psicanálise, Ciência e a Produção de Sintomas. E aí também vai fazer essa questão, né, vai falar sobre todos os tipos de ciências, né, e aí conversando com o que seria, né, isso para a psicanálise, para Lacan, e também fala de um outro autor, e fazendo essa associação com até a produção dos sintomas, né, com a verdade, essa questão da verdade, né, que se procura uma veracidade naquilo que foi dito, e a psicanálise, ela vai por outro caminho, né, então eu achei bem interessante, quando ela citou ciência, me veio essas questões na mente. Uhum. Que interessante, Kelly. Depois, se você tiver o PDF, envia lá no nosso grupo. São livros físicos. Mas se alguém tiver, né, se você Mas se eu achar, eu mando. Uhum. E esse lugar, né, do que é a ciência, do que constrói a ciência, e pensar isso atrelado ao nosso mundo hoje, onde a gente está inserido, localizado, é muito interessante. Até quando ela fala isso de esses novos conteúdos que vão se juntando a uma psicanálise que o Lacan criou. Porque senão a gente está falando de uma teoria, né, assim, europeia, escrita por um homem, só localizando ela no Brasil, sem a gente fazer nenhum tipo de recorte. Então, será que não tem novos meios, novos estudos que a gente precisa junto disso pensar? E indo um pouco para esse lugar da diferença entre o sujeito e o indivíduo, eu acho que é um ponto bem principal para a gente começar a trabalhar, já que o livro vai se tratar da origem do sujeito, é diferenciar isso pensando na nossa clínica. Porque tem um exemplo que eu sempre gosto de falar, porque ele me ajuda muito a fazer essa diferença. De quando está ouvindo uma paciente. E aí ela vai falando ali do marido dela, e o casamento. E aí tá muito complicado, porque eles estão discutindo muito. Tá muito complicado, porque ele não ouve ela. E aí você vai ouvindo aquilo. E quando você vai despedir dela, assim, você abre a porta e tá o marido na recepção. Não é desse marido que ela está dizendo no discurso dela para você. Porque na hora que ela fala, ela está criando um marido. Essa é uma diferença importante para a gente não cair no lugar do indivíduo pessoa. Aquela pessoa, carne e osso, unicamente. E isso também não quer dizer que a gente vai fazer apagamentos, né? Então, a pessoa que vem e fala com você, ela tem um corpo, ela tem um gênero, ela tem uma raça. A gente precisa dessas localidades, assim. Não é sobre isso. Mas quando ela está dizendo disso, né, desse outro lugar, tem uma criação enquanto ela fala. E essa criação, ela importa muito. Onde ela está localizada nas cenas, onde essa pessoa está localizada, será que a gente vai vendo repetições aí? Então, a gente vai pensando nisso. Daí, a gente está pensando em sujeito, não daquele indivíduo, pessoa, né, na sua frente 3D que a gente está falando. Então, essa é uma diferença bem sutil, mas importante, que não é sobre esse indivíduo único que o Lacan vai estar dizendo quando ele referenciar sujeito. Aí ele cria um monte de teoria que a gente vai passar aqui também, né? De significante, de grande outro, onde o sujeito é localizado, cadeia, simbólico, muitas outras coisas. Mas essa principal, assim, logo de começo, para a gente diferenciar, já ajuda muito. Alguém gostaria de falar mais algo? A gente, senão eu vou ler mais os 2 parágrafos seguintes. Vamos lá, então.
Se a posição que se assume, apoiados na ponderação feita, é a de uma teoria de ordem aberta, os efeitos de leitura ficam abertos à produção de pensamento. Nesse sentido, se distingue da leitura-versão no fato de operar em relação à lógica que orienta o ensino e que, por ser aberta, por sua vez, sustentar a sua orientação, é possível incluir conteúdos ainda não pronunciados, mas que resultarão pertinentes. Especificando ainda mais essa concepção, é fundamental esclarecer que isso não implica um critério evolutivo, entendido como um avanço no conhecimento, que leva a desfazer sempre o que é prévio, diante da irrupção daquilo que o supera. Trata-se, em todo caso, da produção de pensamento que traz e renova a novidade que caracteriza esse ensino. Transcorridos já 6 anos desse artigo que ele lançou, pode-se ler os efeitos dos debates e intercâmbios que a publicação do artigo gerou. Talvez a urgência imposta naquele momento ficou justificada pela potência da pesquisa de Alfredo, registrada hoje nessa nova produção, que reúne a ampliação e trocas daquela primeira tese. Então, agora a gente vai para o texto que ele escreve, né? Ele começa com 2 citações de Lacan. Então, no mundo do real, it, do eu, do conhecimento, tudo pode existir como agora, inclusive vocês e a consciência, sem que haja para isso um sujeito. Se o sujeito é o que lhes ensino, a saber, o sujeito determinado pela linguagem e pela fala, isso quer dizer que o sujeito, em início, começa no lugar do grande outro, no que é lá que surge o primeiro significante. Ora, o que é um significante? Um significante é aquilo que representa um sujeito. Para quem? Não para outro sujeito, mas para outro significante. É daqui que a gente pensa, né, que um sujeito é localizado entre 2 significantes. E uma outra citação, não há outra origem que se possa capturar a não ser a origem de um discurso. Então, a origem do sujeito é em psicanálise. O problema da origem é um tema pouco apresentado e analisado nas discussões teóricas e clínicas entre psicanalistas, especialmente em relação à origem do sujeito. A meu ver, esse tema é uma das questões mais árduas da psicanálise. Então, Sigmund Freud e Jacques Lacan construíram verdadeiras teorias a esse respeito. A teoria de Freud é evolucionista, a de Lacan, criacionista. Tal diferença se apresenta tanto no nível da consideração do caso particular, quanto no da sociedade em geral. Então, ele começa a fazer essa diferença, que para ele vai sendo muito importante de qual teoria Freud constrói, o que Lacan constrói com a teoria dele, né? Qual resgate e retorno ele faz, mas são teorias diferentes, porque são autores também diferentes, né? Escrevem de formas diferentes. Eu vou ler só mais o próximo, e a gente para falar disso que ele chama de evolucionista, e o do Lacan, que é criacionista, para a gente fazer essas diferenciações. A perspectiva evolucionista parte da postulação de um começo a partir de algo substancial, tangível, que evolui e se desenvolve até atingir a maturidade. No particular, um corpo biológico, embora unicelular. No social, uma horda primitiva. Que ele referencia fazendo aquela referência do Freud com o pai da horda. Por sua vez, a criacionista parte do nada, criação ex nihilo, rejeitando as ideias de evolução e maturidade. Então, essa já é uma diferença muito importante. Quando Freud escreve, constrói, pensa a teoria psicanalítica, ele faz um movimento evolucionista, que é realmente um modelo que vai para o biológico. Né? Então, quando a gente lembra do Freud, a gente lembra de aquilo que ele chama de modelo energético, né? Quando ele fala do aparelho psíquico, é um aparelho que busca descarga e recarga de energia. Quando ele fala de pulsão, também vai para esse lugar com uma questão de forças, né? Força interna, externa, ele diferencia interior, exterior. E ele fala muito de um desenvolvimento.
quando ele fala de desenvolvimento, por exemplo, sexual infantil, ele tem fases, tem etapas, então se a gente resgata, tem aquilo que vai uma fase oral, fase anal, ele vai passando por um desenvolvimento. Então, em Freud, a gente vai para essa ideia que vai sendo uma ideia de continuidade, que vai num sentido de evolução, genética mesmo, né? Então, se a gente pensa no termo sujeito, para Freud, o sujeito ele vai se desenvolver e ele vai se estruturando a partir dessas etapas, quase uma progressão. E aí isso surge de uma forma gradual dentro do desenvolvimento psíquico, mas tem um surgimento de algum lugar. Tem aquilo que vem primeiro, que se desenvolve naquilo depois, ou a gente localiza o desenvolvimento também com etapas, idade, né? Até tal idade a gente tem uma fase. Depois já entra em uma outra fase. É nesse sentido que o Alfredo vai falando de evolucionista. Já Lacan é criacionista. E é isso que é muito revolucionário na época e que até hoje, às vezes, entra em debate dentro da teoria psicanalítica, que o sujeito ele é criado. Ele não vai ter essa evolução. Né? Ele não vai pré-existir a linguagem para o Lacan. Ele é criado pela linguagem. Então, no momento que eu estou falando com vocês, tem um sujeito sendo criado. E ele não vai ir para esse desenvolvimento biológico. Ele é efeito de uma estrutura. Essa estrutura ela já existe. Então, a gente já toma isso como dado, como pronto. A gente vai ter esse acesso perante a linguagem. E uma linguagem que não é toda. Né? Estruturalmente, uma linguagem já vai ter uma falta. Que a gente pode falar que nunca vai ter uma compreensão completa daquilo. Então, tem um exemplo que a Lu sempre usa, que é para falar do sol, assim. Se eu for falar sol, vocês vão pensar em algo do sol, mas não tem como a gente capturar tudo aquilo que o sol é dizendo. Sempre falta algo. A linguagem ela vai ter essa falta inerente estrutural. E quando o Lacan vai falar desse jeito, é nesse sentido. O sujeito ele é criado, ele é produzido pelo discurso. Né? E quando até o exemplo do marido que eu falei, né? A gente pensa que aquele marido ele é construído discursivamente, ao narrar para você. Então tem essa criação, tem essa criação mesmo. É criacionista que vem de criação. E quando ele cita o ex nihilo, é um termo que significa do nada. E é que é algo que é criado sem pré-existir. Então, não é que existe um antes do sujeito e um depois do sujeito. Ele é criado do nada. Então, assim que tem algo endereçado a você, tem uma criação. Fez um barulho? Não sei se é uma pergunta. Esse é um tema de um texto do seminário 7. Qual o tema sujeito? Não, esse do nada. Ex nihilo. É um texto do Lacan, né, no seminário 7, seminário da ética da psicanálise. Tá escrito, tem um texto dele chamado Da Criação Ex Nihilo, acho que é a lição 9, se eu não me engano. É um texto do seminário. Obrigada, Kelly. Esse seminário da ética, ele traz muita referência também acho que é da ética que ele fala. Ele faz muita coisa da filosofia, eu acho que é nele que ele vai falar também do Platão, ele traz muitas referências, assim. E o ex nihilo, esse termo que vem, também é colocado aí. Pensando nisso para vocês, gente, como que chega? Assim, o que vocês pensam disso? Vocês conseguem pensar na clínica, nos casos? Ainda é esquisito? Como que tá? Eu vou falar então. Eu acho sempre muito esquisito, assim, a gente falar nesse tipo de coisa, porque eu acho que a gente já tá acostumado, né, a viver nesse mundo que a gente vive fora da psicanálise, que eu acho que a psicanálise é quase um mundo à parte, que a gente, assim, se a pessoa tá falando do avô, a gente pensa no avô, a gente pensa exatamente naquele sujeito de carne e osso, imagina às vezes, né, ou vê e tudo mais. E aí eu acho muito estranho, assim, nos meus primeiros contatos, né,
ter essa ideia de, tá, então tá falando daquele ali, mas não é aquele ali. Tá falando da mãe, mas não é a mãe, não é essa mãe de verdade, que se vier aqui, não é exatamente isso, né? Na verdade, é uma construção de relação, assim. Então, falo desse outro sujeito que eu estou contando aqui a partir da relação que tem comigo, a partir de onde eu posso aparecer no meu discurso. Então, acho que isso que me ajuda a pensar nessa lógica, assim, que é a partir de uma ideia de relação mesmo, de um com o outro, de posições, né? E não de pessoa, indivíduo, aquela pessoa é mau caráter, aquela mãe é ruim, sabe? Que tem muitas vezes, né? Ela, assim, mãe suficientemente boa, né? Que é um clássico. Então, acho que não é sobre isso, é sobre a forma como esse sujeito se relaciona com os outros. Acho que pensar nessa ideia de posição me ajuda a conseguir fazer essas separações, e é óbvio que eu acho que nem sempre a gente consegue, né? Acho que às vezes eu fico com raiva mesmo do pessoal que é contado pela clínica, assim, por exemplo. Mas isso é muito legal, assim, de pensar, porque um exemplo também, eu penso em 2 exemplos que são clássicos, no sentido de chegarem muito, pelo menos na minha clínica, que é uma queixa, uma, por exemplo, da procrastinação, chega, e uma outra também é nesse momento, assim, de escolhas, por exemplo, escolha da universidade, escolhas profissionais. E aí fala assim, olha, o problema é um, eu preciso passar na faculdade de medicina, não estou conseguindo. E eu preciso que você me faça conseguir estudar para eu passar. É isso que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Esse é meu problema. E aí, quando a gente vai vendo essa trama, esse discurso, nossa intenção ali é perguntar, tá, mas, né, assim, sei lá, por que medicina, né? E aí a pessoa fala assim, não, você não está entendendo. O que eu preciso é só entrar. Eu preciso conseguir estudar. Eu sento, e aí eu leio, e não sai do lugar. Ou eu sei que eu tenho que estudar e procrastino, aí a data está chegando, e aí isso a gente leva para o mestrado, aí a gente vê outra queixa que é, eu preciso integrar um doutorado, não estou conseguindo, né? E aí quando conta assim, mas, sei lá, minha mãe sempre sonhou num filho médico, né? Sou filho único, preciso ser médico, é por isso que eu quero entrar. E a gente pode cair nesse lugar que a Lu falou de, nossa, essa mãe que fica em time, tem que entrar na medicina, né? Vamos ajudar ele a se achar, vamos ajudar então ele a estudar, porque é isso que é a questão. E às vezes pega na gente também, né? Assim, nossa, tem que entregar um doutorado, já passou do prazo, e a gente se sente meio angustiada junto. E por isso que essa diferenciação ela é importante, porque senão a gente cai nesse discurso. Porque no mundo a gente vive assim, né, compreendendo. Se um amigo seu chega e fala, é desse lugar que você vai ajudar. Por isso que é um movimento artificial mesmo. É se lembrar que quando a gente está ali numa função, é numa função outra, assim, diferente a essa, da compreensão, do mundo. Isso é muito difícil. Né? Por isso que a gente fala da necessidade de supervisão também, da análise pessoal, que lidando com as nossas angústias, a gente consegue sustentar algumas outras angústias, já não vai para esse caminho de tamponar falta. Na supervisão, uma coisa também que eu sempre pergunto, que eu acho muito interessante, é olhar para os nossos casos e perguntar, por que essa pessoa está falando disso para mim? Tipo assim, ela está vindo aqui toda semana, e aí é isso que ela escolhe, muito entre aspas, né, não é uma escolha, falar. É desse tema, é dessa questão, e para mim, porque ela é direcionada, né? Ela te paga e direciona aquela questão a você, analista. Então, se colocar nesse lugar de você e pensar na transferência, mas também porque é essa temática. E eu acho isso muito interessante quando a gente pensa que o sujeito ele não pré-existe a linguagem. Assim que ela está te falando, ela está criando coisas ali. Então, isso do lugar que ela vai ocupando é perante o que ela vai dizendo mesmo. E quando a gente pensa até em repetição, e essa é uma coisa diferente de a gente pensar, é difícil até, assim, de separar na escuta clínica, é que às vezes as outras pessoas só aparecem na cena para ele ser marcado em um lugar determinado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sempre entrega tudo, ou faz tudo, e aí conta de inúmeras pessoas que colocam ela nesse lugar, mas ela dá conta, e aí ela entrega. Então, ela tem esse recurso discursivo, de fala, mas se colocando num lugar muito específico. E aí a gente vai tentar ir abrindo esse discurso, né, e fazendo essas perguntas,
para que a gente chegue nisso lá que eu falo dos significantes, para que então a gente consiga localizar um sujeito, para ter um sujeito a gente conseguir fazer um corte. Então tem coisas que elas vão amarrando assim com a teoria que vai nesse caminhar, mas que ou quando a gente tem acesso à teoria, ou quando a gente está ali na prática, parece que é difícil, né? A gente esquece que as coisas andam juntas, que a gente faz uma praxis, que a teoria e clínica junto, não existe essa separação. Mas pode ser difícil a gente ver isso acontecendo na nossa clínica. Então, eu gosto também dos exemplos, das vinhetas clínicas, para a gente poder pensar nesse lugar. E até uma outra, assim, eu não lembro se ele vai falar disso nesse texto, mas sujeito em francês pode também significar, traduzindo, tema. Eu gosto muito de pensar nisso, porque a gente levanta temas na análise, né? Da mesma forma que a gente tenta localizar sujeitos. Vou ler mais um pouco, então. O posicionamento de Freud, por um lado, é bem conhecido. Por isso, vou poupar o leitor de argumentos e citações. Por outro lado, coincide com o nosso senso comum e com os postulados de cientistas de outras disciplinas, tais como a biologia, a neurologia e a genética. O posicionamento de Lacan é, entretanto, ignorado e ainda rejeitado por seus discípulos e seguidores. Eis o posicionamento que considero necessário recuperar. Do início até o final do seu ensino, Lacan sustentou e desenvolveu o argumento criacionista em articulações ilustradas a seguir. Antes de eu ler, que ele vai apresentar um quadro, lendo isso, eu me lembrei do estádio do espelho, né? Que é estádio com D, não estágio do espelho. Esse é um ótimo exemplo para a gente pensar o que é criacionista ou o que é evolucionista. Quando a gente fala de estágio com G, seria de passar de uma fase para outra, né? Assim, mas de um determinado tempo, de um determinado desenvolvimento, estágio de maturação, vai para esse lugar do que o Freud fala. Quando o Lacan coloca estágio do espelho, ele coloca 3 tempos. E aí isso é o giro, assim, a lugar, coisa que é legal. Tem 3 tempos, mas não são tempos cronológicos, não são tempos que a gente pensa assim, 5 anos em um, aí a gente passa por próximo e 2 anos. Não, é algo que ele coloca de estágio, até porque é como se fosse passar de um para o outro, né? Aquele período que passa de um para o outro, mas não atrelado a um tempo específico. Para eu dizer que tem um primeiro tempo, só é possível se eu tiver um segundo tempo. Tem um exemplo muito bom disso da gente pensar, que é assim, eu mostro um lápis para vocês, eu falo um lápis. Aí eu mostro outro lápis para vocês, aí eu falo um lápis amarelo, um lápis laranja. A diferença só precisou aparecer depois de eu ter 2. Porque se eu tiver um só, eu não preciso diferenciar nada. Então, é um pouco nesse sentido. Assim. Ele vai colocar 3 tempos, 3 fases, né? Não no sentido de um tempo em um e aí passa para o próximo, mas para dizer desse lugar de tem um segundo que teve um primeiro e a gente vai ter a marcação de um terceiro. E é muito interessante isso, porque não vai para o lugar nem cronológico, nem biológico da coisa. Para isso, Lacan usa muita lógica também. Mas ele vai colocar alguns termos que ele usa ao longo de todos os seus textos, os seminários, né? E o quanto que são criacionistas nesses lugares. Então, o primeiro que ele cita é o simbólico. Ele já está operando desde um começo. Ele já está ali, nesse ex nihilo. E aí tem uma citação que seria olhar o seminário 2, aula 16. Por exemplo, o grande outro, que ele já está no seu lugar no sistema, no mundo. Então, ele já opera. E aí ele cita bastante sobre isso no seminário 3, por exemplo, a aula 6. A significação, que sempre está em jogo no que se refere ao sujeito. Também aparece no seminário 3, aula 15. O grande outro, que está sempre entre nós, né? Ele fala disso também no seminário 3, aula 15. O grande outro no sentido de já instalado no seu lugar, antes até de todo o surgimento do desejo. Ele vai falar isso no seminário 8, que é a aula 15 também. O grande outro no lugar de estar antes de toda a revelação subjetiva,
e aí ele fala isso no seminário 11, aula 10. O grande outro no lugar de já estar presente, cada vez que o inconsciente se abre. Ele também fala isso no seminário 11, na aula 10. A própria linguagem, que ela já está presente na sua eficácia, em toda manifestação do traço lunário. E aí a gente já pula para o seminário 17, aula 11. Quando ele fala do gozo, que é um conceito super difícil, que só se pode falar de algo vinculado com a origem mesma da entrada em jogo do significante. E aí está no seminário 17, aula 12. E a sociedade dos significantes, que é uma condição necessária para o nascimento e rejeição do significante mestre, S1. Ele fala muito disso no seminário 18, na aula 1. Então, ele localiza assim. Olha, desde o seminário 2, se a gente for ver até o 18, tem esses momentos na teoria do Lacan que ele vai falar de conceitos, de termos, de terminologias que vão estar aqui. E elas estão presentes. E a gente precisa considerar que isso já existe para a gente operar. Então, uma cadeia simbólica já está operando. O grande outro, ele já está ali sendo colocado. E aí o Alfredo vem e se propõe a falar dessa origem. Então, isso também é um pouco esquisito, assim, já está ali, então por que a gente vai olhar para a origem? Então, teve um pouco desses questionamentos na época, por isso que esse artigo dele repercute tanto, mas tem esse lugar as coisas já estão aqui, já estão ex nihilo, do nada, colocadas, aparentes, e a gente precisa considerar isso, né? Não tem como considerar que não existe um grande outro, né? O que a gente precisa fazer é um movimento para, então, o grande outro operar. Ele já está operando. Tem uma marcação diferente se a gente pensa na neurose, tem uma marcação diferente se a gente pensa na psicose, e se a gente olha para a perversão, mas está colocado ali. Então, ele diz um pouco disso. Assim. Essa tabela, eu achei, sinceramente, que ela mais atrapalhou do que ajudou, assim, porque ele coloca vários termos em momentos diferentes da teoria, o que já, não sei vocês, mas eu já fico com palpitação, penso assim, nossa, não li todo o seminário 18 ainda, meu Deus. E a gente precisa considerar que realmente, né, a gente não vai ter lido tudo nunca, mas que nem é sobre isso, assim. Eu achei que realmente não precisava dessa tabela porque ele vai falando. Mas ele quis localizar isso, olha, ao longo de todos os seminários, não é uma coisa que ele começa e muda, porque alguns conceitos ele faz isso. Ele fala de um jeito, ele muda, ele fala de outro, aí modifica, né? Ele faz isso, por exemplo, até chegar ao objeto A, ele muda termos até chegar nisso. Tem um tipo de colocação que ele faz ali no seminário 1, e aí depois ele vai fazer diferente nos seminários seguintes. Mas o grande outro já está colocado, a linguagem já está aí, significação vai operar. Era mais nesse sentido. Vou ler, então, mais 2 parágrafos e a gente para de novo. Tal proposta, que foi permanente e sistemática ao longo da sua obra, apresenta-se como uma novidade absoluta em psicanálise, cujo saldo atual é praticamente nulo, tendo em vista que os psicanalistas não parecem sustentá-la na atualidade. Vamos começar analisando suas consequências. Da tese que afirma que o grande outro, esse A maiúsculo é outro em francês, vem de autre, que é o lugar do tesouro e da bateria significante, da verdade, da lógica, apresentada por Lacan como abarrado, dado sua falta intrínseca, e o grande outro, que seria a sua encarnação histórica, já estão sempre em seu lugar. Será possível extrair 2 conclusões. 1. Que estão completos, como indicados pelo termo bateria, inclusive com a falta ineliminável e os impossíveis que comportam o que implica tesouro. E 2, que ninguém, nem pessoa, nem grupo, pode produzi-los. Lacan propõe 2 operações para dar conta da causação do sujeito: alienação e separação. Tais operações são muito citadas pelos seus seguidores, mesmo eles tendo a desconhecer a especificidade que no modelo teórico de Lacan tem as noções de sujeito e causa. Para uma análise rigorosa da origem do sujeito, é imperativo estudar essas noções em detalhe. E uma coisa, assim, ao longo de todo esse livro do Alfredo, é que ele coloca citações muito importantes, termos muito importantes, só que está compilado em 1 parágrafo, em 2, e a gente precisava desse movimento de parar e realmente abrir isso, né?
Quando ele fala alienação e separação, a gente ficaria horas dizendo disso. O sujeito e causa também. Então, ele ainda vai colocar sujeito e causa tentando, né, diferenciar um pouquinho mais, mas alienação e separação ele só cita. Então, fiquei pensando de no próximo encontro eu retomar com vocês esses termos com mais cuidado, um pouco mais de aprofundamento, para a gente conseguir seguindo essa lógica que ele vai falando. Mas lá no começo, quando ele fala assim, que a gente tem um grande outro, como um lugar, que seria o lugar do tesouro, bateria significante, e esse A não está barrado, e depois ele coloca o grande outro barrado, o A barrado, quando ele fala de verdade, lógica, para dizer de uma falta que está intrínseca, ele faz essa diferenciação. Por isso que ele coloca ponto 1, ponto 2 também depois. Essa é uma diferenciação super complicada, porque quando ele fala de bateria significante, é importante a gente lembrar que não é uma bateria infinita, assim. Né? Lá que ele vai colocar que a gente tem significantes, que eles estão ali no grande outro. E aí, esses significantes, eles vão dizer do sujeito. E a gente pode fazer muitas combinações, muitas, assim, quase infinitas combinações, porque a gente tem muitos elementos. Mas não são infinitas, porque a gente não tem todos os elementos, ou elementos infinitos. A gente tem uma quantidade de elementos e a gente vai misturando eles. Por isso que a gente fala da análise em si, que a gente vai pegar o sujeito e ele pode ir deslizando por uma cadeia. E se a gente fizer isso, é pegar um sujeito que está localizado em um lugar e, abrindo esses significantes, pode aparecer uma outra amarração com outro significante. Mas isso é tão complexo para ele falar tão rápido, que eu acho que a gente precisa dessa calma até. Fiquei até pensando se eu consigo, porque eu não tenho tablet ainda, mas se eu consigo desenhar depois. Pensei em tentar desenhar no documento e trazer semana que vem para a gente olhar isso com calma. Ok, ele falou que o texto é interessante para pensar sobre a causação do sujeito, a posição do inconsciente, no Congresso de Bonneval dos Escritos. Sim, esse é um texto muito legal. É um texto que é até curto, do Lacan. É um texto que eu gostaria de ter lido mais no meu começo, eu sempre falo isso, porque é um texto muito interessante mesmo. Ele coloca temas bem interessantes, o sujeito é um deles. Então, já fica de indicação para vocês. Vou ver se eu pego alguma citação dele para trabalhar. Mas a gente vai voltar, então, semana que vem, nesses termos do sujeito, causa, alienação, separação. E vocês podem ver com perguntas também, né? Assim, como é para vocês pensar bateria significante, lugar do tesouro, vocês já ouviram isso, né? Esse grande outro, já tiveram lugar pensando no grande outro, não barrado, grande outro barrado. Como que fica esses acessos a vocês também? Vou anotar aqui para a gente voltar a isso. Nesse finalzinho, vocês gostariam de perguntar algo? Como foi esse primeiro contato, assim, com a leitura? Como está sendo? Não sei se o silêncio errou, não estou entendendo nada, ou, tá até que possível, a gente indo juntas, assim, pensando um pouquinho de cada coisa. Pode falar, Kelly. Eu acho interessante tentar voltar, igual você falou nesses termos, né, da bateria e do tesouro, né? Uhum. Se a gente puder voltar na semana que vem e poder falar disso mais, né? Pegar outros textos, não sei, para poder ajudar nessa leitura, acho que vai ser interessante. Uhum. Bom, eu tenho lido coisas muito introdutórias, então eu acho que se eu estivesse lendo sozinha, eu ia ter que parar muitas vezes e relevar algumas coisas, passar batido, mas do jeito que você está explicando, eu acho que está bem bacana e eu sinto que vai dar para acompanhar. Obrigada, Priscila. Mas uma coisa também legal de falar, isso que a Priscila falou, me lembrou que eu fazia e faço muito quando eu estou estudando um termo, assim, por exemplo, sujeito. Aí eu vou lá na posição do inconsciente, né? No nome já fala que vai ter de inconsciente. E eu estou pensando, estou estudando sujeito. Aí eu vou ler esse texto pensando muito no sujeito. O
que quer dizer que várias coisas vão ficar, assim, de fora, não vou entender. E antes eu lutava muito contra isso, assim, vou ler esse texto, então preciso entender cada linha, e a gente não sai do lugar, com aquela angústia. Então, se vocês tiverem até esse contato, indo até outros textos, tenta olhar para uma chave de leitura, assim, vou olhar um pouco mais posicionado, pensando no sujeito, vamos ver. Aí, quando o Lacan fala disso dentro de posição inconsciente, tá falando aqui, vou anotar isso, vou marcar. Mas para a gente, ele falou de, sei lá, de gozo. Ainda não li isso, sabe? Não vou me prender, vou continuar lendo. Senão a gente não sair cair para esses seminários que são depois, assim, 15, 20. E são seminários tão interessantes, com lições tão interessantes, que vai se amarrando, né? Por exemplo, quando ele cita de linguagem, ou o significante, está no 17 e 18, que são seminários que eu li várias aulas, que são muito legais para pensar sujeito, texto clínico, mas que tem isso, né? A gente se barra. Então, vamos voltar. Semana que vem a gente volta nisso. Até lá, gente. Muito obrigada por hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Quem quiser também me chamar no particular, se ficou alguma dúvida, pode mandar. Um beijo.